O cartilaginoso, ele vai atuar juntamente com o tecido muscular e com o tecido ósseo ali no sistema locomotor do nosso corpo. Gente, esse tipo de tecido é um tecido que ele vai ser, vamos dizer assim, ele vai ser formado por uma matriz extracelular, uma estrutura ali fora da célula, que a gente chama de matriz extracelular. Ela tem uma matriz semirrígida. O que isso quer dizer? A matriz semirrígida, ela não é rígida como um tecido ósseo, por exemplo, mas ela também não é um tecido mole, como um tecido epitelial. Ele é semirrígido. E essa matriz semirrígida, ela é formada por algumas substâncias. E que substâncias são essas? A gente tem aqui, ó, o colágeno, a elastina, proteoglicanos, glicoproteínas, ácido hialurônico. A principal aqui, gente, é o colágeno. Colágeno, elastina também, a gente tem uma quantidade grande. E esse tecido, gente, é o tecido que a gente encontra na orelha, no nariz, nas articulações, é o tecido que vai formar a epiglote. Lembra daquela portinha da epiglote que a gente falou, que vai fechar o caminho da traqueia? Ela vai fechar aquela passagem que a gente tem do ar, né? Então, quando a pessoa vai engolir, a epiglote ela tem que fechar para aquele alimento não ir para o caminho errado. Essa epiglote ela é formada por tecido cartilaginoso. Aí eu falei aqui, então, da formação de estruturas corporais, né, como nariz, orelha, articulações, anel da traqueia. Agora, pessoal, esse tipo de tecido, ele também está relacionado com a sustentação de alguns tecidos moles do nosso corpo, por exemplo, que é o próprio tecido epitelial. A característica que é bem marcante no tecido cartilaginoso, gente, é o fato desse tecido ele ser avascular. O que é um tecido avascular? É um tecido que não apresenta vasos sanguíneos. A nutrição do tecido cartilaginoso, como que essas células elas vão receber nutrientes, já que não tem vaso sanguíneo no tecido cartilaginoso? Essa nutrição, ela vai ser por uma camada que a gente chama de pericôndrio. Pericôndrio é um tecido conjuntivo, é um tecido de preenchimento, que ele vai estar nas extremidades do tecido cartilaginoso. E esse tecido conjuntivo, ele vai apresentar vasos sanguíneos, e a partir desse pericôndrio, dessa camada, que a gente tem a nutrição dessas células do tecido cartilaginoso. Gente, esse tecido ele tem uma abundante matriz extracelular, ou seja, tem muito material extracelular, material fora da célula. E esse material extracelular, que é formado por colágeno, por peptídeo glicano, por essas substâncias que eu comentei com vocês, como a elastina, o ácido hialurônico, entre outros. Olha só, vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui. Aqui, pessoal, é como se eu pegasse o tecido cartilaginoso e eu fosse fazer um corte histológico, ou seja, eu peguei um corte desse tecido, aí lá no laboratório a gente vai usar alguns corantes, né? E esses corantes, eles vão ser importantes para quando a gente observa essa lâmina lá no microscópio. Então, olha só, eu tenho uma lâmina aqui, e essa lâmina, ela tem tecido cartilaginoso. É como se você estivesse olhando essa imagem aqui no microscópio. A gente tem algumas células formando esse tecido cartilaginoso, pessoal. Olha aqui no número 1. Ó, no número 1, gente, eu tenho uma célula que eu chamo de condroblasto. Quando vocês escutarem esse termo em biologia, blasto, gente, está relacionado com jovem. Então, condroblasto
vai ser a célula jovem do tecido cartilaginoso. Essa célula, ela tem um papel muito importante nesse tecido, porque o condroblasto, ele produz matriz extracelular. Então, o que acontece? O condroblasto, ele vai produzindo essa matriz extracelular, que faz parte ali da estrutura desse tecido cartilaginoso, e quando essa célula ela vai produzindo tanta matriz que chega a um ponto, gente, que ela fica como se ela ficasse cercada por matriz extracelular que ela produziu. Ela fica como se fosse ilhada por tanta matriz extracelular que ela produziu. E à medida que ela vai produzindo, gente, ela vai amadurecendo e ela chega à idade adulta, né? A célula adulta. A célula adulta vai ser encontrada aqui no número 2, ó. No número 2, gente, eu tenho o condrócito. Então, o condroblasto é a célula jovem, o condrócito é a célula adulta. Então, o que acontece? O condrócito de hoje já foi um condroblasto, certo? Ele era um condroblasto, era uma célula jovem. Ele foi produzindo muita matriz extracelular, até que chega a um determinado ponto, né, que essa célula, ela vira um condrócito, né, e essa célula, ela vai diminuir a sua atividade metabólica. Então, quando ela é jovem, ela vai produzir muita matriz. À medida que ela vai ficando adulta, gente, o que vai acontecer? Ela vai diminuindo o seu metabolismo e ela acaba produzindo uma quantidade menor de matriz extracelular. Então, o condrócito, ele até produz matriz extracelular, mas ele produz uma quantidade muito menor. Ele produz uma quantidade aí mais para uma manutenção. O que acontece? Ele realmente fica cercado por matriz extracelular. E ele fica, pessoal, em pequenos espaços. O espaço que o condrócito fica, pessoal, a gente vai chamar de lacuna. Então, lacuna, gente, é a cavidade, é o espaço que o condroblasto ele começou lá a produzir matriz extracelular, ele foi para a fase adulta, que é o condrócito, aí só ficou aquele pequeno espaço da célula. Esse pequeno espaço ali onde eu tenho essas células, nós chamamos de lacunas. Agora, várias células, né, vários condrócitos juntos, pessoal, vai formar os chamados grupos isógenos. Aqui na apresentação, vocês vão ver esse termo aqui. O que são os grupos isógenos? São grupos de condrócitos, são grupos de células do tecido cartilaginoso. Então, essas células, quando elas estão agrupadas em lacunas de onde a gente tem até 8 condrócitos, até 8 células, a gente vai formar um grupo isógeno. E esse grupo isógeno, ele foi originado de apenas um condroblasto. A partir de um condroblasto, a gente vai ter mitoses acontecendo ali, e aí eu posso ter uma lacuna contendo até 8 células. E esse grupo de células ali do tecido cartilaginoso, eu chamo de grupos isógenos. Olha só essa imagem, pessoal. Essa imagem, ela é de um livro de histologia. Ele é até um livro do nível superior. Em A, pessoal, eu tenho células embrionárias, são células do mesênquima. São células bem jovens, certo? Essas células embrionárias, elas vão passar por um processo de diferenciação, até que em B, eu tenho aqui os condroblastos. Então, os condroblastos são as células jovens do tecido cartilaginoso, elas vão produzir muita matriz extracelular. Olha só o que eu tenho em C. Vocês estão vendo, gente, que em C, o espaço entre uma célula e outra, ele está maior? Olha o espaço aqui, ó, entre uma célula e outra, ó. Eu tenho um espaço
muito maior, certo? O que tem nesse espaço? Gente, esse espaço entre as células é a matriz extracelular, formada por colágeno, elastina, peptidoglicano. Então, gente, o condroblasto ele foi produzindo matriz até chegar ao ponto de condrócito, onde a gente tem uma atividade metabólica bem menor. E em D, olha só, em D eu tenho os chamados grupos isógenos. Então, aqui no caso, pessoal, eu tenho os grupos de condrócitos, ou seja, vários condrócitos, né, em uma mesma lacuna, em um mesmo espaço, que vai formar o que eu chamo de grupos isógenos. Lembra que eu falei para vocês que esse tecido é um tecido avascular, ele não tem vasos sanguíneos e ele vai ser nutrido pelo pericôndrio. Ele vai ser formado por tecido conjuntivo, que é um tecido que tem vasos sanguíneos, e esse tecido conjuntivo aqui que eu tenho, então, essa nutrição do tecido cartilaginoso, e essa nutrição ela vai acontecer por difusão. Então, ali nos vasos sanguíneos do pericôndrio, eu recebo os nutrientes e esses nutrientes passam para o meu tecido cartilaginoso. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, ó, eu tenho o pericôndrio, ó, em cima e embaixo, vocês estão vendo? E aqui no meio, ó, eu tenho o tecido cartilaginoso. Eu tenho os condrócitos, aquelas células jovens, e a gente vê que em volta ali do condrócito eu tenho a matriz extracelular do tecido cartilaginoso. Então, pessoal, a gente tem uma classificação de tecido cartilaginoso. Nós temos, gente, um número enorme de tipos de colágeno. Então, eu tenho colágeno do tipo 1, colágeno do tipo 2, colágeno do tipo 3, colágeno do tipo 4. O que vai diferenciar um tipo de cartilagem para outro? Por exemplo, se eu estiver falando da cartilagem da orelha, do nariz, das articulações, da traqueia, o que muda de uma cartilagem para outra, gente? O que muda vai ser a quantidade dessas substâncias que formam a matriz extracelular. Então, existem alguns tipos de cartilagem que tem mais colágeno do tipo 1. Existem outros tipos que têm mais colágeno do tipo 2. Existem outros que têm mais elastina. Então, essa composição da matriz que vai estar diferenciando os tipos de cartilagem que existem. Só, por exemplo, a cartilagem hialina é um tipo de tecido cartilaginoso. Essa é a cartilagem mais comum que a gente tem, viu? É a que forma os anéis da traqueia, por exemplo, o disco epifisário. Anotem esse nome aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Disco epifisário. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês sobre isso. Essa cartilagem é uma cartilagem que ela é rica em colágeno do tipo 2. Então, como eu falei que tem vários tipos, né? Ela tem mais quantidade de colágeno do tipo 2. Já a cartilagem fibrosa, que é a cartilagem que a gente encontra entre as vértebras, nos famosos discos intervertebrais, a gente encontra também essa cartilagem fibrosa em discos das articulações do joelho. Essa cartilagem, ela precisa de ter uma maior resistência. Então, para ela ter uma maior resistência, ela vai ter uma quantidade maior de colágeno do tipo 1. E quando a gente olha aqui no microscópio, a gente tem uma diferenciação também desses tipos de cartilagem. Por exemplo, ó, a cartilagem hialina, ela está... Aqui. A cartilagem hialina, ela está na primeira imagem, ó, eu tenho vários condrócitos aqui nas lacunas e eu tenho a matriz extracelular. Já a cartilagem fibrosa, gente, a gente tem uma resistência maior nessa matriz extracelular, devido à presença desse tipo de colágeno, do tipo 1. Aqui na cartilagem elástica, a gente já tem
pouco colágeno do tipo 2, mas é um tipo de cartilagem que eu tenho uma quantidade grande de fibras elásticas. A cartilagem elástica eu encontro na orelha, eu encontro no nariz, eu encontro na epiglote, que é aquela portinha que vai estar separando a glote. Então, aqui a gente tem essa classificação dos 3 tipos de cartilagem: cartilagem hialina, cartilagem fibrosa e cartilagem elástica. Qual é a mais comum de todas, pessoal? É a cartilagem hialina. A cartilagem fibrosa, o que caracteriza esse tipo de cartilagem? É uma resistência maior, ela tem mais resistência. E a cartilagem elástica? Ela é rica em fibras elásticas, então ela tem uma quantidade grande da elastina, dando uma maior elasticidade a esse tipo de cartilagem. Aí, pessoal, quando a gente falou da cartilagem hialina, que eu falei para vocês assim, olha, ela está presente lá na traqueia, nos anéis da traqueia e no disco epifisário. Olha só, pessoal, o que é o disco epifisário? Quando a gente estuda o osso de uma criança e o osso de um adulto, a gente consegue identificar algumas diferenças. Então, por exemplo, olha, quando o bebê nasce, gente, ele tem uma quantidade enorme de tecido cartilaginoso. Então, o bebê nasceu, é praticamente o osso que forma aquele bebê, gente, é praticamente cartilagem, é praticamente tecido cartilaginoso. Só que quando ele acaba de nascer, começa a ossificação, certo? Desses ossos. Começa o processo aí de, vamos dizer assim, de conversão, de substituição de tecido cartilaginoso para tecido ósseo. E aí o que acontece? Olha só, o osso, eu tenho aqui, pessoal, algumas partes que vão formar o osso. Quando a gente estudar tecido ósseo, a gente vai observar melhor isso. Eu tenho a epífise. As extremidades do osso longo, eu vou chamar de epífise. Então, toda a extremidade do osso longo, ele vai ter esse nome, epífise. E aqui, gente, na epífise, eu tenho uma cartilagem articular. Por que será que essa cartilagem, ela está na extremidade desses ossos? Se fosse um osso encostando diretamente no outro osso, gente, o atrito entre esses ossos iria provocar um desgaste, certo? Então, a cartilagem, ela protege os ossos contra esse desgaste. Ele vai estar ali nessa região da extremidade do osso. Essa parte aqui, pessoal, que eu quero que vocês fiquem atentos. Ó, então, eu tenho a extremidade do osso, que é a epífise. Essa parte do miolinho do osso aqui, a gente chama de diáfise. Então, essa parte aqui, ó, essa parte do meio do osso é a chamada diáfise. Agora, entre a epífise e a diáfise, eu tenho a metáfise. A metáfise, gente, também pode ser chamada de disco epifisário ou cartilagem de crescimento. Então, gente, esse nome disco epifisário que é importante a gente lembrar. O que seria o disco epifisário? Gente, quando a pessoa é criança, essa região do osso, que é o disco epifisário, gente, é uma região formada por tecido cartilaginoso. E o que acontece? À medida que essa criança vai crescendo, gente, esse tecido cartilaginoso que forma o disco epifisário, esse tecido ele vai sendo substituído por tecido ósseo. E isso que vai proporcionar o crescimento da criança, o crescimento dos ossos da criança, certo? Justamente devido a esse segmento aqui, a essa parte do osso, olha, que é formada aí por cartilagem hialina, que é aquela cartilagem mais comum que a gente tem. O cara, ele vai e falsifica a identidade dele. E aí, vamos supor que o cara tem 20 anos, 21 anos. Ele já está com a sua estrutura óssea toda formada. Essa
essa parte aqui do osso, gente, que é o disco epifisário, conforme a pessoa vai crescendo, esse disco epifisário, que é formado por tecido cartilaginoso, esse disco, ele vai fechar. Até que quando chega a idade de 18 anos, o que, que acontece? Esse osso vai ser formado apenas por tecido ósseo. A gente não tem mais o disco epifisário. A gente não tem essa cartilagem de crescimento, porque à medida que a pessoa vai crescendo, essa cartilagem ela é substituída por tecido ósseo. E aí o cara tá com 20 anos, 21, ele já tem toda, vamos dizer assim, a potência, a força que existe no osso completamente formado, não tem mais ali a cartilagem de crescimento, e o cara, ele falsifica a identidade dele, e ele vai jogar com os garotos mais novos, ou seja, sub-17, sub-16, essas categorias de base. Então, é como se fosse uma disputa que está desigual, porque ele já está com a sua estrutura óssea formada e ele vai estar competindo, ele vai estar jogando com uma categoria onde os meninos ainda têm cartilagem de crescimento, ainda têm um disco epifisário. Então, a força desse, vamos dizer assim, desse jogador, ela está desigual comparando com os jogadores que estão nas categorias de base. Deu para entender essa situação, gente? Do gato no esporte? Como que os clubes eles conseguem identificar esse problema, gente? Porque o documento de identidade ele pode ser falsificado, né? Então, assim, uma das formas dos médicos, né, dessas pessoas que trabalham aí na área de esporte, os fisioterapeutas, eles descobrirem se esse menino ele está na categoria certa para ele jogar futebol, é fazer um raio-x. Então, eles fazem, olha só, eles fazem o raio-x do pulso, eles fazem raio-x da coluna vertebral, raio-x da bacia. Então, quando eles fazem esse exame, eles conseguem identificar através desse exame se ainda existe disco epifisário nesses ossos, ou seja, se existir a cartilagem de crescimento, quer dizer que esse menino está na categoria certa, que ele realmente tem menos de 18 anos. Agora, se não tiver cartilagem de crescimento, se não houver disco epifisário, quer dizer que esse osso ele já chegou ali à fase adulta, a idade de 18 anos, que é o momento que fecha essa cartilagem de crescimento, e ele vai conseguir identificar isso. A gente vai falar do tecido ósseo, é um tipo de tecido conjuntivo, e como eu falei para vocês, né, o tecido cartilaginoso, ele tem uma quantidade no nosso corpo quando a gente nasce, e muitas vezes esse tecido, à medida que a gente vai crescendo, esse tecido ele é substituído pelo tecido conjuntivo ósseo. O tecido conjuntivo ósseo, pessoal, ele já tem uma certa diferença em relação ao tecido cartilaginoso. A matriz extracelular do tecido ósseo é uma matriz rígida. E essa matriz que forma o tecido ósseo, gente, ela tem uma parte orgânica e ela tem uma parte inorgânica. A matriz óssea, ela tem uma média aí, gente, de 65% de material inorgânico. O que vai formar essa matriz óssea, pessoal? Cálcio. A gente fala que são os cristais de hidroxiapatita. Esses cristais de hidroxiapatita, eles são formados por fosfato de cálcio. A gente tem fósforo também formando ali essa parte inorgânica da matriz óssea. E a gente tem também uma porcentagem menor de material orgânico formando a nossa matriz óssea. E esse material orgânico, ele tem a presença também de colágeno. Então, vamos fazer uma comparação aí. Tecido cartilaginoso, a gente tem condroblastos e condrócitos, que são aquelas células jovens e as células adultas. E a matriz do tecido cartilaginoso é uma matriz semirrígida.
Já no caso do tecido ósseo, como que é a matriz? É uma matriz rígida. Ela tem tanto material orgânico quanto material inorgânico. E esse tecido ósseo é formado por 3 células importantes, pessoal. A primeira delas que a gente vai falar é o osteoblasto. Lembra que eu falei no início da aula? Gente, esse termo, blasto, esse blasto na biologia, ele se refere ao que a gente chama? Jovem. Então, o osteoblasto é a célula jovem, certo? O osteoblasto, gente, é a célula que produz matriz óssea. Então, é uma célula que ela tem uma alta atividade metabólica e ela produz grande quantidade dessa matriz óssea, dessa matriz rígida que vai formar o nosso osso. Agora, quando esse osteoblasto, ele vai, vamos dizer, vai passando o tempo, ele vai produzindo matriz óssea, vai chegar um momento que o metabolismo dessa célula ela vai diminuindo. E o osteoblasto, ele vai mudar de nome, ele vai virar célula adulta, ele passa a se chamar o que a gente chama de osteócito. Então, a mesma coisa que acontecia lá no tecido cartilaginoso, que era condroblasto, condrócito, vai acontecer aqui também no tecido ósseo. Eu tenho osteoblasto, que produz muita matriz óssea. À medida que ele vai crescendo, ele vai virar o osteócito. O osteócito, ele continua produzindo matriz óssea, só que em uma proporção menor do que em comparação ali ao momento que ele estava vamos dizer assim, na célula jovem, na fase jovem, a atividade metabólica é maior. Já o osteócito, ele continua produzindo, mas é apenas para uma manutenção da matriz óssea. Além do osteoblasto e do osteócito, a gente tem uma outra célula também, gente, que é o osteoclasto. O osteoclasto, pessoal, é uma célula que come osso, é uma célula que faz a reabsorção da matriz óssea. Então, vocês podem estar associando assim, olha, o osteoblasto, ele bota osso, ele bota matriz óssea, ele constrói matriz óssea, certo? Agora, o osteoclasto, ele come osso, ele come matriz óssea. A gente vai ver um exemplo agora que vai ficar mais fácil de vocês entenderem essa função aí. Quando você usa o aparelho ortodôntico, você vai submeter esse osso ali, né, que está segurando o seu dente, você vai submeter essa matriz óssea, esse tecido ósseo, a uma pressão, porque o aparelho ele vai exercer uma pressão sobre essa matriz óssea. E o que vai acontecer? Olha a imagem aqui. Assim, a forma de atuação do aparelho ortodôntico, gente, nada mais é do que a remodelação óssea, é a remodelação da matriz óssea daquela pessoa. Imagina nessa imagem aqui, ó, eu tenho esse dente e eu quero aproximar esse dente a esses outros dois que estão aqui. Vocês estão vendo que tem um espaço entre os dentes? Aí a pessoa vai lá e coloca o aparelho. O que vai acontecer? Devido a essa pressão que acontece nessa matriz óssea ali, esse lado aqui, pessoal, ele vai ter a ação dos osteoclastos. O que o osteoclasto vai fazer? Ele vai comer o osso, ele vai comer matriz óssea. Então, aqui, os osteoclastos vão atuar para reabsorver essa matriz óssea. Já desse lado de cá, ó, pessoal, desse lado de cá, eu vou ter a ação dos osteoblastos. Os osteoblastos, eles vão fazer o quê? Eles vão botar a matriz óssea, eles vão botar o osso. Então, ó, a área de pressão é a área que os osteoclastos, eles vão entrar em ação. Eles vão entrar em ação ali para comer matriz óssea. E a área que está do lado esquerdo aqui da imagem, olha, onde está a setinha, vai ser a área que eu tenho a
produção de mais matriz óssea pelo metabolismo ali dos osteoblastos, certo? E com isso, a gente na imagem 3 aqui, olha só, eu vou ter o osso em uma nova posição. Quando a gente fala de tecido ósseo, pessoal, agora a gente vai para essa imagem aqui, mais uma vez, para a gente falar dos tipos de tecido ósseo. Olha só, o tecido ósseo, ele pode ser compacto. Ele compacto, pessoal, é a parte do meio desse osso, ó. Essa parte aqui central do osso. Essa parte central, ela é formada por tecido ósseo compacto, porque ele não apresenta cavidades visíveis. Ele é um tecido que ele é bem mais compacto, né? Como o próprio nome já está falando. Agora, nas extremidades, nas epífises, né, que a gente chama, essas extremidades do osso, nós chamamos o tecido que forma essas extremidades aí do osso de tecido ósseo esponjoso ou lacunar, porque quando a gente olha esse osso lá no microscópio, não precisa ser nem no microscópio, a olho nu mesmo, gente, você consegue identificar como se fosse o aspecto de uma esponja. A gente encontra espaços que a gente chama de lacunas. Então, por isso que essas extremidades aqui do osso, elas são formadas de tecido ósseo esponjoso ou lacunar, porque é um tecido que ele é formado por vários espaços, por várias lacunas ali. Esses espaços a gente chama de trabéculas. E esses espaços, eles são importantes para poder absorver o impacto que acontece ali nos ossos. Então, essa extremidade do osso, ela vai ter um aspecto um pouco poroso, uma certa porosidade, porque quando você está fazendo uma atividade física, esse osso longo, aonde que está o impacto maior, pessoal? O impacto maior, ele está nessas extremidades. Então, para absorver esse impacto que acontece pela ação ali dos movimentos, a gente tem uma composição de tecido ósseo esponjoso. E na parte central do osso, a gente já vai ter um tecido ósseo compacto, sem vamos dizer assim, os espaços, né? Sem as chamadas trabéculas. Olha só, pessoal, lembra que eu falei das partes do osso, então? Então, a gente tem, ó, a epífise, a metáfise e a diáfise. Epífise, metáfise e diáfise. O que é epífise? Epífise é a extremidade do osso. Então, eu tenho aqui nessa imagem, ó, um exemplo de osso longo. A epífise, olha só, é essa extremidade do osso. E essa extremidade do osso, ela vai ser recoberta por cartilagem, para estar protegendo ali esse osso na hora ali do atrito, né? Esse atrito entre um osso e outro, ele provocaria um desgaste entre os ossos, por isso que eu tenho a cartilagem. A gente tem a metáfise. A metáfise, gente, ela está logo abaixo ali da epífise, certo? A metáfise, gente, é o chamado disco epifisário ou cartilagem de crescimento. Essa parte ali do osso, gente, que é a metáfise, que é a parte que lá nas crianças, ela é formada por cartilagem e essa cartilagem vai sendo substituída por tecido ósseo à medida que esse indivíduo vai crescendo, que é a história lá do gato no esporte que eu falei para vocês. E a diáfise é essa parte do meio do osso aqui. Essa parte do meio do osso, que é a diáfise, ela é formada por aquele tipo de tecido ósseo que é compacto, que não tem a presença dos espaços ali entre essa matriz, dos espaços existentes. Lembrando que, quando a gente fala de osso, quando a gente fala de tecido ósseo, todo mundo lembra da locomoção, todo mundo lembra
que o osso vai ser importante para a sustentação do nosso corpo. Então, para você estar aí deitado, sentado na cadeira, você precisa dos seus ossos para estar sustentando o seu corpo. Todo mundo lembra da proteção, porque a gente lembra lá da caixa craniana, caixa torácica, são estruturas ósseas que vão estar protegendo o nosso corpo, certo? É só pensar em algum aluno aí, acho que a maioria já deve ter acontecido isso, você levar uma bolada. Se você leva uma bolada, você tem ali a proteção, né? A caixa craniana, ela protege ali o seu encéfalo contra esse impacto. Então, o tecido ósseo, além dessas questões aí de proteção, sustentação e locomoção, esse é um tecido importante para a hematopoiese. Ou seja, gente, o tecido ósseo, os nossos ossos, eles são importantes para a produção de células sanguíneas. Então, essa produção de células sanguíneas, elas vão acontecer aqui internamente nesse osso, certo? Aqui que a gente tem, então, essa medula óssea que vai ser responsável pela produção de células sanguíneas. E essa medula óssea, pessoal, à medida que o indivíduo ele vai crescendo, ele vai à idade adulta, ela também diminui a sua proporção no corpo. Quando a gente olha a criança, olha a quantidade aqui de medula óssea vermelha que a criança tem. Você vê que o corpo da criança ele está todo vermelhinho, porque quer dizer o quê? Eu tenho ali a medula óssea vermelha fazendo essa produção de células sanguíneas. Agora, no indivíduo adulto, a gente tem uma proporção menor de medula óssea vermelha e vai diminuindo até essa fase aqui de idoso também. Obrigada por assistir. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e boa aula!